Olá, eu sou Eliane Medeiros e hoje estou aqui para falar não como terapeuta, mas sim como assistencialista e humanista, né? Há pouco tempo estamos passando por este processo de pandemia, né, como estão observando, e eu quero dizer o quanto é importante a união para a corrente do bem, para que a gente possa dar assistência a pessoas que estão em movimento ou ao cuidado de pessoas com vulnerabilidade. E para falar um pouquinho sobre isso hoje, que sim, assistencialismo transforma e muda e que uma simples marmita, sim, pode ajudar muito em momento de necessidade de pessoas que estão vulneráveis e em situação de rua, eu trago aqui prova viva de uma pessoa experiente e que passou por todo esse processo para nos falar como que sair da rua, ser resgatado e estar hoje numa posição de ajudar pessoas que se encontram no mesmo estado, né? Então, Douglas Alves, é uma Sim, honra recebê-lo aqui, meu querido. Douglas, ele tem 30 anos e vai nos falar um pouquinho a história dele. Hoje, ele está dentro da Missão Belém, né? A Missão Belém é um grupo de pessoas que se reúnem para cuidar e resgatar pessoas em situação de rua, e ele vai nos contar um pouquinho como que é esse projeto maravilhoso, primeiramente dando em relato, né, a história de vida, né, Douglas? sim. Seja bem-vindo, meu Obrigado. querido. Né? Conversando um pouquinho, Douglas, eu gostaria que você contasse para a gente qual foi sua história, em que idade que você foi para essa situação de morar na rua, né? E como que foi todo o seu processo de chegada na rua e todas as transformações que você foi tendo até chegar na Missão Belém. Sim. Meu nome é Douglas, eu tenho 30 anos, né? Hoje eu sou um membro voluntário da Missão Belém, né? Faço parte do Sítio Perpétuo Socorro Balsa e me encontro lá, vai fazer 5 anos, ano que vem, né? E para começar, eu vou falar um pouco da minha história no começo, assim, né? Eu sou morador de São Paulo mesmo, nasci no Ipiranga e minha família é bem humilde, né? A gente morava na favela do Mangue, né? Onde que meus pais, eles tiveram ali uma discussão, né? Um problema assim familiar, onde que meu pai foi para um lado e minha mãe foi para o outro, né? E nisso também minha mãe também não tinha condições na época de cuidar da gente, né? Que era eu, a minha outra irmã Viviane e a Fernanda, né? Então acabou que uma foi adotada, né? Que é a Fernanda. A Viviane foi adotada pela minha tia, né? Que ela praticamente foi morar com ela. E eu fui para Minas, né? Então, digamos assim, bem já no início de tudo, a família já, cada um foi para um lado, assim, né? Se você for ver os cinco, cada um tomou um rumo, né? E depois disso eu fui morar em Minas com a minha avó, né? Fiquei lá desde pequeno até os 9 anos. Aí voltei para São Paulo, fui morar com meu pai, né? Saí de Minas, da minha avó e fui morar com meu pai, né? E nisso, onde que eu fui morar também era a favela, né? A favela em Guarulhos, né? Onde que meu pai trabalhava de caseiro em Alphaville, né? Eu tomava conta desses galpões que ficam para alugar e eu ficava lá com a minha madrasta, né? Só que não é que eu e minha madrasta também tinha aquela comunhão, aquela coisa assim, família, né? Era um começo assim. E eu ficava mais na rua, né? Ficava mais na rua, andando pela favela, né? Amizade. Aí comecei fumando cigarro, né? Cheirando esmalte, Com né? 9 Com anos. 9 anos. E comecei a cheirar cola depois disso também, né? Que foi uma coisa praticamente na sequência da outra, né? E de repente eu comecei a ir pra rua, né? Em Guarulhos, começava a ficar na rua, e dormia 2 dias fora, voltava. Meu pai ia trabalhar a semana inteira, voltava só no final de semana. Depois, no início da segunda-feira, ele ia trabalhar de novo, né? E aonde que foi indo, né? Tudo isso assim. E aí eu comecei a conhecer, né? A maconha, a farinha, né? Quando meus 9 até os meus 10 anos, né? Então eu ficava praticamente na rua, né? E bem pouco em casa, assim, né? Aí quando meu pai vinha do trabalho, ele ia na rua me procurar, me chamava, né? Eu ia, e depois ele ia trabalhar de novo, eu voltava para a rua de novo, né? E foi onde que também eu conheci o crack também, né? Entre esses 9 aos 10 anos e pouco, né? Eu conheci o crack também, foi onde que, né, assim, acabou com tudo, digamos assim, né? Foi o início de tudo, onde que me levou a todo o caminho, né? Depois disso, eu já, né, já vivia fazendo furto, já vivia fazendo essas coisas para poder também sobreviver na rua, né? E
sempre meu pai sempre estava me apoiando, estando junto, né? Eu fui preso, ele foi lá, me buscou porque eu era de menor, né? Me deu um abraço, falou, ó, vamos para casa, vamos, né? Ver se muda. Então, digamos assim, eu tive um pai e uma família assim, tanto meu pai, mesmo separados, né? Mas sempre tinha esse amor em família assim, né? E sempre quando eu usava droga, alguma coisa assim, eu não ficava em casa, né? Eu ia pra rua, eu sumia, né? Sim. Aí de repente já comecei a ficar 6 meses fora, depois um ano, depois voltava, né? Todo esse trabalho assim. E depois de um tempo, né? Aí foi indo, até que eu fui preso, fui pra FEBEM, né? Lá eu fiquei 9 meses, né? Saí, prometi pro meu pai, falou, vou mudar, vou ser uma nova pessoa agora, né? Porém, voltou tudo de novo, né? Aí eu voltei a usar droga de novo, eu voltei ao mau caminho de novo. E foi indo, né? Sempre, na minha vida, sempre teve pessoas boas, assim, né? Pessoas que me ajudavam, né? Falavam, ó, sai dessa vida, né? Força. Sempre tinha alguma pessoa ali que, né? Através de Deus, que chegava até mim, assim, né? Mas nessa época também eu não conhecia Deus e nem imaginava por tanto, né? Assim. E depois de um tempo eu vim para preparar na Cracolândia, né? Fui para Cracolândia, comecei a ficar, né? Já não ia mais para Isso casa. você já tinha que idade, Isso Douglas? eu tinha entre 17, mais ou menos. Dos 9 anos, com Isso, 17 anos, você parou isso, na na Cracolândia. Cracolândia. Tá. E eu ficava bastante, né? Porque eu ia lá, era tudo novo e é aquela coisa, e tinha que sobreviver de alguma forma, né? Então eu vivia na rua, né? Quando eu não tinha nada, eu ia catar papelão, né? Ia fazer alguma coisa assim, né? Às vezes conseguia um trabalho, porém não conseguia firmar porque, assim, eu recebia o dinheiro, né? Depois disso já ia para as drogas, né? Era uma coisa meio que automática, assim, né? Então, muitas das vezes eu parei ali no Parque Dom Pedro, em cima da ponte, eu descalço, sem nada, e perguntava para Deus, né? Será que eu vou morrer assim? Será que eu vou ver o resto da minha vida assim, né? E Deus sempre, ele sempre assim arrumava uma forma de chegar até mim assim, né? Através de alguma pessoa, das pessoas que ajudavam, das pessoas que evangelizavam na rua, né? Sempre de alguma forma, né? Mas foi depois que eu encontrei a Missão Belém que eu consegui, assim, me afirmar de vez, Sim. assim, né? Que idade que você tinha nessa fase, quando você encontrou a Missão Belém? A Missão Belém tinha mais ou E que menos foi por um querer. isso, por um querer. Você chegou em um estado da sua história que você foi buscar ajuda. Como que foi esse processo seu? Esse processo foi, digamos assim, fui pro Arsenal, né, que era um albergue, né? Eu tava na rua e eu consegui essa vaga, né? E isso eu ainda não conhecia a Missão Belém. Aí ficava no albergue, arrumei lá até um curso para fazer e tudo. Porém, eu arrumava um trampo, né? Sempre lá fora tinha algum trampo para poder fazer. Eu saía de manhã, trabalhava, no final do dia me pagava, eu ia para rua, né? Ia para Cracolândia. E isso começou a se tornar um hábito assim, né? Toda vez que eu recebia, porque antes de receber eu sempre falava assim, não vou fazer isso, né? Eu vou comprar umas coisas para mim, agora eu vou ficar bem, mas quando eu pegava no dinheiro a cabeça mudava, né? Virava completamente assim, né? E foi um dia que eu não aguentava mais, né? Falei para a assistente social, pedi ajuda para ela, falei, ó, não consigo ficar aqui, né? Não consigo, assim, parar de usar droga. Será que você pode me ajudar? Tem algum lugar? E foi aonde que ela me apresentou a Missão Belém, né? Ela falou, ó, tem a Missão Belém, lá no Brás, né? Perto do Belenzinho, né? Que é a antiga São Brás que tinha lá, Sim. né? E, e eu fui para lá, né? Esse foi o meu primeiro encontro na Missão Belém, né? Onde que as pessoas chegaram, né? Eu cheguei, fui bem acolhido, né? Ninguém perguntou o que eu fiz, eu deixei de fazer. Sem julgamento Sem nenhum. julgamento, exatamente. Simplesmente me acolheram, né? Me deram a roupa, me deram um banho, né? Me vesti. Aí depois disso eu fui pro sítio, em Jarinum, né? E onde que eu comecei a caminhar assim, né? E comecei a pensar, pô, a pessoa não me conhece, né? Nunca me viu na vida, né? Me trata tão bem assim, né? Então, foi algo que foi, digamos assim, apaixonando, né? Transformação. Transformação. Através do amor? Através do amor, exatamente. Né? E eu via, por exemplo, lá tinha alguns senhores que não conseguiam andar, e aqui, os próprios irmãos, né, ajudavam ele a dar uma comida, a dar um banho, né, a sentar, a conversar, né, falar um pouco da vida, né? Então, aquilo foi se apegando assim, né? Porque a gente, vamos supor, você está numa casa que tem 20 pessoas.
Cada um fez alguma coisa, cada um viveu uma vida, né? E como que faz para essas pessoas se juntarem e viver em harmonia? Sim. Entende? Então, foi algo que foi cativando, assim, né? E aí que surgiu, né, essa vontade de ajudar. Eu comecei como monitor, né? Comecei ajudando na casa, a limpar, a cuidar de 4 irmãos, a sentar, a conversar, né? Ajudar a dar um banho. E assim eu fui indo, né? Aí depois eu... Douglas, nessa sua fala, você passou por um relato que o quanto é importante a ajuda das pessoas que estão na rua, indo até ali. Como que é a questão da fome das pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade, né? Como é receber o assistencialismo ali na rua? Faz alguma diferença ou não? Sim, faz Uma porque... marmita que seja. Sim, com certeza, faz. Faz porque muitas das vezes, igual eu já passei muitas noites na rua, né, usando droga e sem saber de comer, sem saber de nada, né? E de repente, muitos irmãos falam assim, pô, Deus, eu tô com fome, me ajuda, né? E de repente chega uma pessoa, te dá uma Marmitex, te dá um cobertor ali, né? Porque a gente vê toda essa coisa assim, né? E isso ajuda, entende? Porque a gente vê que ainda tem esperança, que tem pessoas que acreditam na gente ainda, né? Como um Deus te ama, né? Alguns apresentam alguma casa de restauração, uns falam, tem os missionários que chamam para vir para a Missão Belém, né? Para mudar de vida, para ter uma vida melhor, entende? Então, muitos irmãos, eles sentem esperança, porque tem muitos irmãos que não têm mais esperança nenhuma, né? Digamos assim, que já tinha desistido de tudo. E de repente aparece alguém que ainda acredita que há uma esperança, sendo que a própria pessoa não acredita. Entende? Então tem uma grande importância isso, né? E a partir deste seu resgate, hoje, como você estava dizendo, você é monitor da Missão Belém, Hoje eu sou o coordenador da casa do coordenador Cristo. da casa, né? Quantos vocês resgatam por semana, Douglas? Então, lá a gente tem, agora como está em quarentena, né? A gente faz esse trabalho de quarentena, né? A gente tem 60 vagas para hóspede, né? Hóspede que a gente fala são os irmãos que chegam da rua, E né? eles vêm de Isso, Cracolândia, Parque qual Dom é? Pedro, Parque Dom Cracolândia. Pedro. Tem os missionários, né, que ficam no prédio da Sé, que eles fazem evangelização, né? Eles vão pela Cracolândia, pelo Parque Dom Pedro, né, pelo Angabaú, eles fazem evangelização e convidam os irmãos, né? É feito um convite. Você Isso. aceita se tratar? E aí precisa de um sim, né? Isso, Porque é o querer que você disse. Isso. Às vezes tem uns que falam não e tal, mas aí, né, como tem os irmãos que já passaram, já viveram também na rua e senta com ele, começa a conversar, né, fala um pouquinho do testemunho, né, o tanto que é bom, né, ajuda a fazer com que ele volte a acreditar nele mesmo, né, para ele poder aceitar, né, porque muitas pessoas não acreditam em si mesmo, né, então quando tem essa esperança é o... Sim. E o mais grandioso de tudo isso, de todo este projeto, que o Douglas, ele trabalha a transformação através da essência do amor. Porque você é terapeuta, Douglas? Não sou. Você fez formação em terapia? Não fiz. Como é o seu processo para acolher emocionalmente, afetivamente, essas pessoas que chegam ainda em estado de abstinência, em conflito, se fica ou não fica? Quanto tempo leva para que essas pessoas consigam sair, desintoxicar e consigam realmente entrar no tratamento? Qual é a preparação que você faz para você hoje, para você poder cuidar dessas pessoas? Então, hoje, assim, eu tenho toda essa parte que eu vivi na rua, né? Então a gente conhece bem e sabe das dificuldades, né? Por exemplo, às vezes chega irmão que fica na abstinência 3 dias, né? Em 3 dias ele fica vendo bicho, né? Todo esse processo de quem bebe, né? Porém, tem nós e tem os irmãos que ficam dentro das casas, que são os pastores, cada casa tem um responsável para poder cuidar, sentar, ouvir, ter uma paciência com o irmão, né? Tem muito irmão que chega e fala, ah, eu quero ir embora, a gente senta, a gente conversa, fala, fica um pouco, conhece a casa, porque tem essa parte, né? Quando Deus entra, a droga sai, é uma coisa que é fato, assim, né? Então a gente procura dar Deus para eles, né? Dar Deus de como concretamente assim, né? Mostrar Deus, né? Isso, Mostrar através do o nosso belo, testemunho, sim. testemunho dos irmãos que estão caminhando, né? Que ainda tem esperança, que ele ainda pode mudar de vida. Quando o irmão completa 6 meses, ele vai embora, a gente pede para ele dar um testemunho para os irmãos, né? Falar um pouco como foi esses 6 meses,
né? Para que os outros também tenham a esperança, né? Volte a acreditar em si mesmo. Porque quando ele chega, alguns vai, digamos assim, para passar alguns dias. Mas só quando ele sente o amor de Deus, assim, através dos irmãos, ele fica. Ele fica e volta a ter uma esperança de querer continuar a caminhar, né? E você faz alguns cursos para que você adquira um conhecimento para conseguir fazer esse acolhimento. Você sempre está recebendo informação e atualizando, né? Isso, aí tem um Como padre. são esses cursos? Então, e tem o padre Jean Pietro, que é Irmã Cacilda, que eles fazem as formações, né? E passam para a gente através dos vídeos. E a gente passa, né? O curso São Lucas, que é como cuidar dos irmãos, dos idosos, né? De saber falar, de saber tratar. Porque, vamos supor, tem vozinhos que foi abandonado, que está na rua, né? Que vai para a Missão Belém, né? E ficam para sempre na Missão Belém, né? Então, aqueles que vão cuidar deles, eles encontram ali um pai, um irmão, um vozinho também, ele sente um amor de Deus, entende? E através disso, dessa formação, eles aprendem a entender um pouco melhor os vozinhos, a como ajudar, a como chegar, né? A como tratar os vozinhos, que forma é melhor fazer, que forma não. Claro que o principal é estar, né? O principal é aquilo, é meter a mão na massa que a gente fala, né? É estar lá junto com o vozinho, de ouvir, de ter uma paciência, né? Hoje a gente, na Missão Belém, tem 700 vozinhos, né? Aí a gente conta esses 700 vozinhos que estavam na rua, estavam largado, né? Muitas das vezes a família abandonou, não quis mais em casa por conta da droga, da bebida, por tudo isso, né? E através dos missionários eles foram resgatados da rua, né? E foram para as nossas casas. Além dos vozinhos, hoje são quantos o total dos resgatados? A gente tem mais ou menos, em todas as casas, tem mais ou menos 2.200 acolhidos, né? E tem também 250 praticamente que estão restaurados, né? Que são membros voluntários da comunidade, que ficam para poder também ajudar, porque sente isso no coração, né? E aqui nós temos informações de que de todo esse trabalho, 50% estão trabalhando de forma autônoma ou registrada, né? Somente 15% voltaram à utilização de drogas, né? Porque após todo esse trabalho de 6 meses também, eles continuam sendo assistidos, né? Então, os que voltaram para a família, eles passam a ter um acompanhamento de terapia de casal. Terapia de casal não, oh meu Deus, a palavra, né? O encontro. O encontro do Caná, tem o Ruá. Isso. Que são o pós, assim que eles saem da comunidade, né? Eles têm um acompanhamento através das fraternidades, né? Por exemplo, tem o casal Caná, né? Que são os pessoal do Caná, que são os grupos, né? De evangelização, que eles fazem retiro para os casais, né? Porque eles também têm experiência de vida, tem briga, tem tudo aquilo que gera também um algo depois, né? Então eles procuram mostrar qual é a melhor forma de poder caminhar lá fora, porque para continuar dando uma luz para eles assim, né? Através disso. Aí tem o Ruá, também tem o Exuá, que é o encontro com Deus, que eles fazem também após sair da comunidade, e também quando eles chegam eles também fazem, né? Esse encontro com Deus assim, né? Isso que é importante, né? A gente tem na Praça da Sé também os irmãos que vendem trufa, né? Esse trabalho da trufa, uma parte é revertida para o Haiti, né? Lá hoje acolhe 2.200 crianças, né? Desde de manhã até a noite, né? Café, almoço e tudo assim, né? O básico, né? Para que o humano tenha uma dignidade, né? Que é alimentação, dormir e vestir, higiene, né? Isso. E também ajuda eles, né? Para eles voltar à sociedade, né? Voltar a se reentregar à sociedade, assim, né? Voltar a uma vida, né? Porque depois que eles completam 6 meses, alguns não têm família, não tem ninguém, né? Mas eles têm uma condição física ali de um trabalho, de trabalhar, de retomar uma vida, né? Sim. Então, essa seria a próxima pergunta. Quando o irmão ele vem, ele é resgatado, quais são as regras dentro do sítio e como é feito a organização? Tem o trabalho, cada um tem uma função. Como que é organizado isso, Douglas? Então, como a gente recebe os irmãos, é uma triagem, né? Eles chegam, né? A gente fala um pouco do nosso trabalho, fala de como funciona, né? E depois mostra para ele, né? Porque tem as regras também, né? E que é colocada para eles, né? Que em toda a Missão Belém é a mesma,
né? Para que eles possam caminhar, eles tenham algo a seguir, assim, né? E ali vocês têm a horta, vocês têm como produzir alimento também, A gente né? tem a horta, tem um galinheiro, tem um chiqueiro, né? Tem um campo para os irmãos jogarem uma bola, Horário, e aí vai horário. entrando num processo de Isso, disciplina. exatamente. Que são os horários de despertar, horário do terço, horário do almoço, né? Porque também na casa, quando eles voltarem, ou se eles voltam para a família, lá também tem um horário, tem uma regra, entende? Vamos supor, ele vai sair, ele vai trabalhar, ele vai precisar acordar cedo, ele não pode perder o horário para chegar no trabalho. Então, querendo ou não, isso também ajuda a disciplinar tudo isso, né? Vamos supor, você pega Vocês vão colocando uma mudança de hábito e isso, colocando eles numa nova realidade, uma nova né? Para que realidade. possa seguir uma vida Uma vida digna, digna. exatamente. Isso aí tem as missas, tem as celebrações, os cursos catequéticos, né? Que induzem a ele, ajudam a ele a se encontrar com Deus, assim, né? Porque a partir do momento que ele se encontra com Deus, ele começa a mudar o jeito de falar, o jeito de pensar, o jeito de ver as coisas, né? Ele não olha, o irmão pisou no meu pé, ele não olha mais com a ignorância que olhava no começo, né? Não, desculpa aí, tá tranquilo, né? Então, esses passos, Agressividade. isso muda com o tempo, né? A partir do momento que ele deixa, né, tudo aquele trabalho entrar dentro dele, né? Deus entrar dentro dele, a coisa começa a mudar, assim, no automático, né? Douglas, você sente que a pessoa receber um auxílio é um incentivador para que ela continue na rua? Não, não, porque se você chega, você dá uma comida, você dá um cobertor, você procura ajudar, né? E uma coisa que é importante também, né? Os missionários também, alguns também da comunidade, levam a Mamitex para os irmãos, né? Porque sabe da necessidade deles, porém, digamos assim, plantam uma semente, né? Convida ele, ó, se você quiser mudar de vida, se você quiser ir para uma casa de acolhida, né? A gente pode te ajudar. Mesmo se o irmão ali ele recebe a Mamitex e ele fala não, né? Ele vai ter ali uma semente plantada, né? Que qualquer hora ele vai, é mesmo, tem uma casa ali, tem a Missão Belém ali no prédio da Sé, eu vou lá, eu vou tentar, entende? Então, dessa forma, a coisa acontece. É uma teia, né? É uma corrente onde as pessoas vão se conectando e trabalhando para o bem maior, Por bem né? maior, Para o exatamente. resgate. Bem maior. Uau! Muito obrigada, viu, Douglas? Quais são os contatos, Douglas, para as doações da Missão Belém? Agora eu também falo como assistencialista, né? Então a gente tem um grupo onde nós nos unimos, o Grupo Religare, o Lapidar, @mesa ponto solidária, e agora nós estamos abraçando também a causa do Missão Belém, né? Então nós vamos deixar o contato para que recebam as doações. E você também disse que é aberto para quem quiser conhecer, né? Que tem o agendamento para visita. Para visita, porque nesse tempo de epidemia não está podendo fazer as visitas, né? Mas geralmente as pessoas doam, é bom a pessoa ir, por exemplo, numa casa de vozinho, conhecer, ver qual é o trabalho, né? Simplesmente assim, a pessoa, digamos assim, ela só não ajuda, mas ela ajuda e conhece o trabalho, né? Conhece aquele trabalho que está ajudando. E isso é importante para os irmãos, né? Muito importante. E o que eu rendo homenagem e o que eu tenho muita honra de tê-lo aqui é ver a sua grandeza, a sua história e você colocando a sua alma nesse projeto de transformação através do amor, né? Não é pós-graduação, não é formação em nenhuma técnica, né, mental. Você trabalha com este instinto e com este conhecimento que você tem de ter vivenciado. Então, ninguém melhor do que você para cuidar dessas pessoas. E nós que estamos fora disso, nós estamos abraçando a sua causa e vamos ajudar em assistência, né? Porque o restante eu acho que ninguém melhor que você, que passou e que sabe o que está fazendo, né? Você tem uma empatia muito grande pela dor das pessoas que estão sendo resgatadas deste local. Então você tem
a minha admiração, a minha amizade, né? E o que precisar da gente, nós vamos estar aqui para auxiliar neste projeto. E você, assim, nem imagina o tanto de pessoas que tem atrás dessa corrente também, né? Então, nessa pandemia, um grande presente que eu tive, que foi a partir deste movimento, foi conhecer você. Tá bom? Muito obrigada mesmo. E qual é o endereço e o contato para que vocês recebam doações? Isso. A gente tem a central que fica no prédio da Sé, né? E tem também, se você for colocar na internet, né? www.missãobelém.com, né? Lá também tem alguns telefones, tem do escritório central, né? Porque certas providências vão para lá e lá distribui para as outras casas, né? Sim. E a gente tem um sítio aqui também no São Bernardo, após Balsa, né? Que é o sítio Perpétuo Socorro Balsa, Missão Belém. A gente faz o acolhimento dos irmãos. E que tem o número do WhatsApp, que é o seu, Douglas? Isso, é o meu. Que é o 973554815. Este é o contato direto com o Douglas e qualquer tipo de doação, né? Então, produtos de higiene pessoal, creme dental, escova de dente, toalha de banho, roupas, todas as doações são muito bem-vindas, né? Roupa de cama. Sim. Então, vamos nos unir, né? Procurar entender o que é esse movimento de assistencialismo, de voluntariado, né? Não é caridade de jeito nenhum. A partir do momento que nós nos entendemos como ser humano e que existe uma saúde social, o que você pode contribuir para que essa saúde social ela seja diferente, não jogando a responsabilidade apenas para governo, estado, enfim, o mínimo, às vezes a gente pode fazer o mínimo e estar auxiliando num processo de melhora, né? Então fica o convite. A ideia deste vídeo foi mostrar como uma simples marmita chega tão longe, né, Douglas? Que as pessoas se conhecem num movimento mínimo que se propor a fazer e a gente consegue, de alguma forma, auxiliar esses grandes semeadores que estão aí como Douglas para a transformação de pessoas que estão em estado de vulnerabilidade. Então, ficamos por aqui, vamos deixar o contato e até breve, né, Douglas? Até breve, sim, com certeza. Tchau, pessoal. Tchau, faz alegria.